Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã de quarta-feira, 7 de fevereiro, já agradecendo a Deus por me trazer aqui, sempre exaltando ao nosso Deus, pois Ele é fiel em todo o tempo, é poderoso em todo o tempo. Já estou de pé para dizer que Deus, Ele não falha, Ele não muda, Ele não mente, Ele cumpre com as suas promessas. Desde quando nós viemos, irmãos, fazer a sua vontade. Esse foi o ensinamento de Jesus Cristo. Nós viéssemos cumprir com a palavra dele. Dessa forma, ele vai se manifestar a nós. Ele vai nos tornar a família dele. É somente fazendo a vontade dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ver pela palavra. Antes de iniciar no texto, eu gostaria de desejar para todos quantos já estão me ouvindo um dia abençoado, debaixo da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e que a graça de Deus possa te alcançar, minha irmã, meu irmão, nesta manhã deste dia. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, que tem por título a família de Jesus. Jesus vai nos dar uma lição tremenda, irmãos, aqui. Tremenda para todos nós, amém? Que venha ficar muito nítido, muito claro os ensinamentos de Jesus na nossa mente, para que assim nós venhamos temer a Ele, andar na sua vontade, fazendo a vontade de Deus e não a nossa, amém? Como eu falei ontem, não é fácil, é somente com a ajuda dEle. Vamos ver aqui pela palavra, irmãos, no texto. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, nós vamos ler no 31 e diante, está escrito assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui, irmãos, imagina aí como ficou a mente daquelas pessoas. Jesus não desprezou a sua mãe. Jesus de forma nenhuma desprezou seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele não fez isso, irmãos, porque é mandamento do Senhor honrar pai e honrar mãe. E esse princípio de honrar pai e honrar mãe é promessa de Deus de abençoar em tudo que a pessoa fizer. Esse mandamento tem promessa de viver mais sobre a terra. Jesus, conhecedor de toda a palavra, logicamente que Jesus não está desprezando aqui a sua mãe. Amém? Não está, irmãos, de forma nenhuma. Mas o que Jesus deixa nítido aqui, claro, irmãos, é que simplesmente, em primeiro lugar, a prioridade de um servo de Deus é fazer o quê? A vontade de Deus. Jesus não poderia, Jesus estava fazendo o quê aqui neste momento? Ensinando aquele povo sobre a palavra. E Jesus não poderia deixar de dar atenção, porque Jesus estava falando, ensinando aquela multidão acerca de quê? Se o povo estava ali assentado ao redor dele, Jesus estava fazendo o quê? Com certeza Jesus estava ensinando, eles estavam ali aprendendo a palavra de Deus. E a família de Jesus, a Bíblia não diz o porquê, nem a causa de que eles estavam ali, porque eles estavam lá fora. Mas Jesus dá essa lição, irmãos, para todos nós, que nós devemos priorizar primeiro o reino de Deus. A Bíblia vai dizer, irmão, em João,
João capítulo 6, no 38, veja o que Jesus vai falar, irmãos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O próprio Deus. Com qual propósito? De obedecer a sua palavra, de obedecer os seus ensinamentos. Quando Jesus diz buscar primeiro o reino de Deus, ele é o primeiro a dar exemplo. Jesus está fazendo o quê? Ensinando acerca de quê? Logicamente sobre o reino, logicamente sobre as coisas do céu, sobre a palavra de Deus. Se o povo estava aqui, a multidão estava assentada ao redor dele. Pode prestar atenção? O texto que a Bíblia diz, e ele lhes responde, e ele diz assim, ó, e a multidão estava assentada no 32, irmãos. Marcos 3, 32. E a multidão estava assentada ao redor dele. Então estavam assentados ao redor de Jesus, irmãos, com certeza para ouvir algo do céu, ouvir a palavra que liberta, ouvir a palavra que traz salvação. Jesus apenas, irmãos, aqui demonstra na prática que realmente o reino de Deus, que ele veio, pelo qual Deus o enviou para que ele viesse fazer a vontade de Deus e não a dele próprio. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou foi Deus. Eu não vim para fazer o meu querer, ou seja, eu vim para fazer a vontade foi do meu Pai. E ele está priorizando aqui o reino na prática. É lógico que depois, com certeza, ele foi dar atenção à sua mãe, mas primeiro ele fez o quê? Primeiro ele priorizou o próprio Deus, o reino de Deus. Priorizou o quê? A palavra de Deus que cura, que liberta e que transforma e que leva para o céu. Aí ele diz, olha que coisa tremenda, irmãos. E ele respondeu no 33 agora, e ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, aquele povo estavam assentado, ouvindo a palavra. Se pois o Filho vos libertar, a Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, o Filho é Jesus, verdadeiramente sereis livres. Só é livre quem ouve e que pratica, irmãos. Veja o que Jesus vai dizer aqui, é algo muito sério. Os que praticam, irmãos, os que fazem a vontade de Deus, esse sim. Aí ele diz, e olhando, o 33, e ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe, meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então Jesus deixa nítido aqui, claro aqui, que todos que fizerem a vontade de Deus se tornam irmãos e irmãs